Fala comigo, gurizada. Olha só, de todos os artigos que eu já li até hoje do Lenin, esse aqui sobre a dualidade de poderes, eu acho que ele é um dos mais interessantes que tem. Porque, geralmente, quando a gente fala sobre o projeto marxista do socialismo, não sei o que, a gente fala sobre a tomada do Estado, tá ligado? O tomar o Estado, o tomar o poder do Estado. E isso na minha cabeça sempre foi muito tipo, ok, como assim tomar o Estado? O que era tomar o Estado? Nunca consegui conceitualizar direito o que era tomar o Estado, tá ligado? Até que eu troquei ideia com alguém sobre a revolução, sobre a questão do Egito em 2011, e essa pessoa me recomendou esse artigo aqui, que é do Lenin falando sobre a questão da dualidade de poderes, que contrasta bastante com a questão da dualidade de poderes que teve na França, na época da Revolução Francesa, que é o quê? Existe um Estado, que era o Estado monárquico, que é o Estado burguês, ou o Estado czarista que existia na Rússia, só que as forças revolucionárias elas estão com tanta força e tão bem organizada. No caso da Rússia, os sovietes estavam tão bem organizados e com tanta gente dentro deles se organizando através dos sovietes, que eles eram um segundo poder, um segundo Estado que existia dentro do país. E o projeto dos bolcheviques era que esses sovietes tivessem tanto poder que eles tivessem mais poder que o Estado do czar. E aí o Estado do czar ia sair e o Estado bolchevique ia se tornar o Estado principal, o Estado, tá ligado? O Estado soviético. Então vamos ler o artigo aqui do que como é que ele desenvolve sobre essa ideia. A questão fundamental de toda revolução é a questão do poder de Estado. Sem esclarecer essa questão, nem sequer se pode falar em participar de modo consciente na revolução, para já não falar em dirigi-la. Vê só, então ele está falando, a gente tem que ter claramente o que significa o poder do Estado, tá ligado? Porque se tu não conseguir entender o que é o poder do Estado, como ele opera e como tomar ele ou como organizar um poder de Estado, não tem como falar em como atuar numa revolução, muito menos como dirigir uma revolução, tá ligado? Uma particularidade extremamente notável da nossa revolução consiste em que ela gerou uma dualidade de poderes. É preciso, antes de mais nada, compreender esse fato. Sem isso, será impossível ir avante. É necessário saber completar e corrigir as velhas fórmulas, por exemplo, as do bolchevismo, que até aquele momento ali o bolchevismo era tipo, eles não tinham claro qual era a ideia deles, eles tinham claro como organizar a gurizada, mas eles não tinham claro, ok, o que vamos fazer a partir daqui, tá ligado? Porque, como se demonstrou, foram acertadas em geral as ideias do bolchevismo, mas a sua realização concreta revelou-se diferente. Ninguém antes pensava nem podia pensar na dualidade de poderes. Eu acredito que ele está falando que só da questão da Rússia, né? Porque já, tipo, a Revolução Francesa foi um exemplo claro da dualidade de poderes. Foi, tipo, a gurizada do Robespierre, não lembro do nome de nenhum outro lá, porque eu não estudo direito a Revolução Francesa. Mas eles começaram todo o levante e instauraram a Assembleia Constitucional, que era para definir uma Constituição. E o Estado aristocrático, o Estado burguês, ainda existia. Só que a Assembleia estava ali existindo até que a Assembleia se torna o parlamento, se torna o poder dominante no bagulho. Eu tenho que estudar mais sobre a Revolução Francesa, mas eu sei basicamente por linhas muito longas que é mais ou menos isso aí, tá ligado? Em que consiste a dualidade de poderes? Em que, ao lado do governo provisório, o governo da burguesia, se formou outro governo, ainda fraco, embrionário, mas indubitavelmente existente de fato, e em desenvolvimento. Os sovietes de deputados, operários e soldados. De deputados, operários e soldados. Tá ligado? Então os sovietes eram isso, eram os conselhos de trabalhadores onde os operários das fábricas enviavam os seus representantes, tipo, todos eles participavam do soviete, mas aí para decisões tinham representantes que eram, tipo, que iam para reuniões e tudo mais, mas todos eles eram operários, não era uma carreira, tipo, o cara que era o representante, ele não tinha um cargo a mais, ele era só um operário que estava servindo como representante naquele momento, e soldados. Qual é a composição de classe deste outro governo? O proletariado e os camponeses, vestidos com a farda de soldado, ou seja, os camponeses... Ah, tá, eles... não sei.
se os dois participavam como soldados ou bagulho, eu não sei direito, mas eu só acho que a questão essa do Estado é que é importante do cara saber, tá ligado? Qual o caráter político desse governo? É uma ditadura revolucionária. Isto é, um poder que se apoia diretamente na conquista revolucionária, na iniciativa imediata das massas populares vinda de baixo, e não na lei promulgante por um poder de Estado centralizado. Tá ligado? Promulgada. É um poder de um gênero completamente diferente do poder que geralmente existe nas repúblicas parlamentares democrático-burguesas, do tipo habitual imperante até agora nos países avançados da Europa e da América. Esta circunstância é esquecida com frequência. Não se medita sobre ela, apesar de que nela reside toda a essência do problema. Este poder é um poder do mesmo tipo que a Comuna de Paris. Os traços fundamentais desse tipo são o tipo de Estado, né, o tipo de poder desse outro tipo de governo. A fonte do poder não está numa lei previamente discutida. Não está numa lei previamente discutida e aprovada pelo parlamento, mas na iniciativa direta das massas populares partindo de baixo e à escala local. Na conquista direta para empregar uma expressão para empregar uma expressão corrente. Tá, ou seja, tipo, não é um estado que tem uma lei, papapá, é tipo, a gurizada que tá organizada aqui, tá decidindo os bagulho aqui, e isso é passado pra cima, mas é aqui que é decidido, aqui que é promulgado, e só passa pra cima, tá ligado? Não é decidido de cima e os de baixo só tem que obedecer. A gurizada no local tá decidindo os bagulhos sobre aquele local. A substituição da política e do exército, como instituições separadas do povo e opostas ao povo, pelo armamento direto de todo o povo. Com este poder, a ordem pública é mantida pelos próprios operários e camponeses armados, pelo próprio povo armado. Tá ligado? Então não tem mais polícia, não tem mais exército, não tem mais essa loucurada. O bagulho é, todos os operários carregam armas e então, porque isso aí, eles estavam naquele momento de comprando. E essa é a mão que é muito interessante, que eu acho que é um dos principais pontos que eu quero trazer vários artigos para chegar, tipo, a meio que enquanto eu estudo. Porque a minha ideia aqui é ler esses artigos, estudar, trazer os pensamentos que eu vou tendo enquanto eu tô estudando essas questões e ver se a gurizada que vai acabar achando esse vídeo por algum motivo tem algo a compartilhar para me ajudar a pensar sobre isso, pra gente pensar junto e desenvolver. Porque eu acho que naquela época era muito importante, tá ligado? A questão do armamento, a questão do tá aí, todo esse tesão pelo conflito armado, que é um tesão no sentido de, tipo, a energia tá direcionada naquela direção porque é naquela direção, tá ligado? A resistência vai ter que ser armada, a briga pelo poder vai ter que ser armada, só que ainda é assim, tá ligado? Esse é o meu pensamento, ainda é assim, a gente ainda vai precisar, obviamente, quando tiver reação a gente vai precisar, mas eu quero... Uma das minhas ideias principais é pensar sobre a questão do conflito armado, ou questão do armamento, tá ligado? Armar ainda é uma parte essencial dessa nova forma de governo? Talvez, para resistir, né, à repressão. O funcionalismo, a burocracia, ou são substituídos também pelo poder imediato do próprio povo, ou, pelo menos, colocados sob um controle especial. Transformam-se em pessoas não só elegíveis, mas exoneráveis à primeira exigência do povo. Tá ligado? Isso aqui é importante. Então, tipo, se tu for um burocrata, se tu for alguém que, caralho, então tu vai sair da fábrica e vai passar a dirigir toda a questão da logística, tá ligado? Do que aquele bagulho ali, ou então de definir políticas públicas com a riqueza que a gente vai estar produzindo aqui de uma forma... Tu vai atuar como um burocrata, seja lá o que burocracia for naquela instância ali daquela atuação. Tu vai ser eleito dentro do chão de fábrica, tu vai ser eleito ali como o mais hábil a ter aquele papel ali, só que exonerabilidade imediata. Se tu não estiver cumprindo as tuas funções, não tem processo de impeachment para passar por isso, não. Vamos fazer uma votação e botar outro. Tu não tá sendo competente o suficiente. Ponto. É isso. Essa facilidade, inclusive, eu acredito que ao invés de ir pro lado de, então ninguém vai conseguir completar um projeto, ninguém vai conseguir passar um projeto adiante. Não. O projeto vai ser o projeto. Quem consegue colocar esse projeto em prática melhor é que vai ficar ali. Quem não conseguir, sai. Não é sobre alguém que tem que ser eleito.
Não é sobre alguém que tem que ser eleito, que carregue consigo um projeto, que vá apresentar e vá tentar colocar aquele projeto em prática, não. É sobre todos nós decidimos o projeto. Juntos, tá ligado? Agora, esse projeto que foi decidido em reuniões, em assembleias, quem é o mais hábil a colocar esse projeto em prática? Ah, é tu? Então tu vai lá. Ah, não fosse, sai e vai esse João aqui então. Ah, não foi o João, vai ser a Maria. Ah, não vai ser a Maria, vai ser o... Tá ligado? E assim a gente vai. Mas o projeto é o projeto. Quem tem que colocar o projeto em prática, quem é o mais hábil a colocar o projeto em prática, é que a gente vai tentando achar alguém que seja hábil o suficiente para isso. Reduzem-se à situação de simples representantes. Eles são representantes do projeto, do plano, da ideia, do que a gurizada quer ali, tá ligado? Transformam-se de camada privilegiada com lugarzinhos de remuneração elevada, burguesa, em operários de uma arma especial cuja remuneração não exceda o salário normal de um bom operário. Ou seja, de uma arma ele quer dizer que de um aparato, tá ligado? Ou seja, tu vai operar o Ministério do Transporte. Ou tu vai operar o Ministério do... Não sei. Eu tô inventando aqui, tô tentando conceitualizar. Tu vai ser só um operário daquilo ali, tá ligado? Tu vai estar operando aquilo ali. Se tu não for operário, se não for bom o suficiente, bom, a gente coloca outro operário aqui. Mas tu não tem um cargo parlamentar e papapá, não. O teu salário é igual ao de alguém aqui que é competente no que tá fazendo. E tu tem essa posição aqui enquanto tu for competente nela. Enquanto depois que tu não for, tu volta a ser um chão de fábrica e outro vai pro teu lugar, tá ligado? E assim, essa ideia eu acho que é uma das muito importantes. Carreira política não existe. Os operários do Estado são apenas trabalhadores normais que são um pouco mais competentes de fazer aquilo ali. É o que eu falo sobre o meu local de trabalho, por exemplo. Todos nós temos responsabilidades, todos nós temos que cuidar da mesma coisa, mas tem alguns dos que trabalham comigo que se importam mais, têm mais responsabilidade, têm mais capacidade de lembrar tudo que botar, que tem que botar ali a etiqueta de data em tudo aquilo ali, não sei o que, atualizar o caderno de temperatura, atualizar não sei o que, checar o estoque, tá ligado? Organizar. Eles são mais capazes de fazer aquele trabalho. Então, eles deveriam estar nessa posição de coisa. E eu estar aqui, simples. A partir do momento que eles não forem mais, vai ter outro que vai ser. Talvez eu comece a me importar e eu passe a ser alguém que... Aí eu ocupo essa posição, tá ligado? Mas é uma posição que ela é muito mais volátil e muito mais meritocrática do que hoje em dia. Nisto, e só nisto, consiste a essência da Comuna de Paris, como um tipo especial de Estado. Esta essência foi esquecida e deturpada pelos senhores Plekhanov, chauvinistas declarados que traíram o marxismo, Kautsky, os homens do centro, isto é, os que vacilam entre o chauvinismo e o marxismo, e, em geral, todos os sociais-democrática, socialistas revolucionários e etc. hoje dominantes. Socialistas revolucionários é um partido que tinha lá na Rússia, lá, naquela época, tá ligado? Partido pequeno burguês que surgiu na Rússia no fim de 1901. Não é socialistas revolucionários por si só, é um partido que existia naquela época lá. Escapam-se com frases, refugiam-se no silêncio, esquivam-se, felicitam-se mutualmente 1000 vezes pela revolução. Não querem refletir no que são os sovietes de deputados, operários e soldados. Não querem ver a verdade manifesta de que, na medida em que os sovietes existem, na medida em que são o poder, existe na Rússia um estado do tipo da Comuna de Paris. Sublinhei, na medida, pois é apenas um poder embrionário, pactuando diretamente com o governo provisório burguês e fazendo uma série de concessões de fato. Cedeu e cede ele próprio posições à burguesia. Ou seja, ainda não é um Estado que tem poder suficiente para operar mesmo com poder e com dizer que não, é assim, vocês têm que... Não, ainda o Estado burguês manda, ainda tudo mais, mas é essa nova forma de governo já tem poder o suficiente para fazer demandas. Ainda não tem poder para exigir demandas, mas já tem o poder para pedir demandas, para fazer isso, não sei o que, e aí tem que recuar, vai, recua, vai, recua, tá ligado? Recua, vai... Toda aquela mão do 2 passos pra frente, 2 passos pra trás, 1 pra frente, 2 passos pra frente, 1 pra trás, não sei como é que é o nome daquele artigo do Lenin. Mas é toda essa ideia, ainda não tem um poder suficiente, tá ligado? Mas eu acho que é interessante o cara começar a ter essa visão pro cara entender que a revolução não é revolução cubana, tá ligado? Não é pegar em arma e sair, vamos acabar, vamos pegar tudo. Pode ser.
pode ser um dos estágios da revolução, mas o principal estágio que a gente tá nesse exato momento para a gente conseguir chegar em algo assim é construir conscientização, construir uma união entre os trabalhadores, principalmente, e aí é a ideia principal do marxismo, os trabalhadores da fábrica, que são quem? Porque se parar professor, estudante, para saúde, para, tá ligado? Para todo o setor da educação e todo o setor da saúde, vai causar um problema na sociedade, vai causar um impacto, vai causar um caos social, vai. Mas na sociedade civil, não na economia, tá ligado? O que vai causar um impacto na economia e, por consequência, na sociedade civil são os trabalhadores de fábrica. São os trabalhadores no Brasil, os caminhoneiros. Esses sim, param 1, 2 dias, 3 dias, o impacto que eles causam na economia é tão forte que as exigências deles têm que ser ouvidas. Então é esses trabalhadores, dos caminhoneiros, os trabalhadores da fábrica, no Brasil o setor que trabalha na indústria de soja ali, que é os trabalhadores que trabalham para a gurizada do agro, eles têm o poder, a gurizada de toda do Triângulo Mineiro lá, de Usiminas, lá de Timóteo, Patinga e coisa. Essa gurizada aí, eles têm o poder de causar, de afetar quem manda no Brasil. Então, se essa gurizada estiver organizada dentro de conselhos e decidindo, junto com a gurizada da educação, junto com a gurizada da saúde, junto com a gurizada do transporte, como é que as coisas têm que funcionar, tá ligado? O que tem que ser, mano, ó, não tá dando, tá ligado? A educação tá uma merda. Olha só, então a gente vai parar aqui, os caminhoneiros vão parar, a Uzi Minas vai parar inteira, todo o Triângulo Mineiro vai parar, enquanto o Estado não der um jeito de mandar tanto de dinheiro para a educação aqui de Minas Gerais, tá ligado? Enquanto o Estado brasileiro não mandar dinheiro para essa educação, para a educação de Minas Gerais, para as escolas ter, para os professores poder dar uma aula para uma turma por dia e ter dinheiro suficiente, enquanto não subir o salário do professor, triplicar o salário do professor, melhorar a infraestrutura da escola, a gente não vai parar. E aí, tipo, isso é uma demanda. Mas é esse tipo de coisas, tá ligado? É essa solidariedade entre essas classes. Saber que essa classe é quem tem o poder econômico e o resto do resto da classe trabalhadora se organizar todos juntos e, tá ligado? Usar esse poder aqui só que para isso é isso, a gente tem que se entender todo mundo como uma classe, que os professores, os médicos, os operários ali da Uzi Minas, a gurizada dos caminhoneiros, todo mundo, a gente tá todo mundo tendo que obedecer o que esse estado faz, tendo que pagar os impostos para esse estado, tendo que dirigir nas estradas que esse estado tecnicamente tem que, tá ligado? A gente é que tá usando essas coisas. A gente é que tem que decidir. Mano, eu sou um caminhoneiro, essa estrada aqui tá fodida. Todo ano eu passo por essa merda dessa estrada e nunca consertam. Mano, ou vocês vão arrumar essa estrada ou a gente não vai mais dirigir caminhão aqui, tá ligado? E essa estrada tem que ser construída dentro dos próximos 3 meses, senão a gente vai parar de novo. Se em 3 meses essa estrada não tiver todinha, reformada, faixa quádrupla, tudo bem iluminado, a gente vai parar de novo. Ponto. Tá ligado? Quando começa a ser assim, quando a gurizada começa a entender que isso é consciência de classe, é a gente que tem o poder de dizer o que a gente quer. A gente tem o poder porque se a gente decidir parar, a gente para, tá ligado? E aí para tudo. E aí a ideia de um governo soviético soviético é conselho, então é a ideia de que os conselhos de trabalhadores que vão estar reunidos decidindo essas coisas, esse é que tem que ter o poder. E a gente tá na fase da revolução que a gente tem que convencer as pessoas, né, todo o resto de quem tá aí ao nosso redor, de que, mano, é assim que a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar nisso porque a gente tem que saber que se a gente fizer isso, a gente tem poder. E a resposta vai ser, mas não tem como fazer isso aí. Não tem como fazer justamente porque tu tem essa opinião, porque tu tem a opinião de que não dá, porque tu tem a opinião de que tu tá desmobilizado, desmoralizado, e é só quando a gente, todo mundo conseguir estar mobilizado e moralizado, tipo, tá ligado? Confiante e mobilizado, é que a gente vai conseguir ter a força pra fazer essas decisões, tá ligado? Então, tá ligado? Aí a gente vai estar atingindo um ponto, quando a gente conseguir atingir um ponto de que a gente faz as demandas e eles têm que escutar, e tá ligado? Mesmo que a gente não consiga exatamente o que a gente pediu, eles já têm que, tá ligado? Já bambeiam já em dizer que não, a gente já começa a ver que, peraí, tá ligado? E aí eles vão começar a usar a polícia e o exército, e aí talvez é por isso que a gente precise ter a gurizada armada, só que é que tá ligado? A gurizada armada vai gerar mais violência ainda, o bagulho vai ficar mais, vai escalar num nível que, mas é nesse caminho, tá ligado? Por quê? Talvez porque
Chekzed, Tsereteli, Steklov, os russos loucos aí, e companhia cometem um erro. Talvez porque essa gurizada aqui cometem um erro. Tolice. Assim podem pensar os filisteus, mas não marxista. Isso aqui, ó, tá ligado? Não é porque a liderança está tomando decisões erradas. Não é porque os caras lá no topo estão tomando... Não é porque eles estão tomando decisão errada. A causa é o insuficiente grau de consciência e de organização dos proletários e dos camponeses. Tá ligado? Não é porque os líderes não estão tomando decisões erradas, ou estão tomando decisões erradas, ou estão fazendo não sei o que. Não. É porque a gente não tem gurizada suficiente acreditando no projeto. Não tem gurizada suficiente dentro dos conselhos votando e dizendo o que quer e fazendo sua voz ser ouvida e botando o seu corpo ali como um número para aquela força que vai dizer o que quer e como a sociedade tem que operar, tá ligado? O erro dos chefes mencionados, esses aqui, reside na sua posição pequeno-burguesa, em que obscurecem a consciência dos operários em vez de os esclarecerem. Lhes inculcam ilusões pequeno-burguesas em vez de as refutarem. Reforçam a influência da burguesia sobre as massas em vez de libertarem as massas dessa influência. Ou seja, a gurizada que tá lá, tá ligado? A gurizada que sobe dizendo que não, eu sou o líder revolucionário, eu que vou fazer, a gente que vai acontecer, bom. Tu começa a reforçar essa coisa de que, ok, então, tá ligado? Tá contigo. Tu é o cara que vai fazer, tu é. E se não consegue fazer, é isso aí, tá ligado? Tu tá inculcando a ilusão pequeno-burguesa de que essa liderança pequeno-burguesa, essa liderança iluminada é que vai fazer, enquanto não. A gente precisa que suba o grau de consciência e organização dos proletários e dos camponeses. A gente precisa que a gurizada entenda que, mano, a liderança ela só serve pra te inspirar. Tá ligado? Ela não serve pra... A liderança pode ser a melhor liderança do mundo. Não vai conseguir fazer nada. Olha como é que é o nome do cara lá, que tomou o Pinochet, o porra do Salvador Allende. Olha, tu pode ter o cara mais fudido, ele vai chegar, vai falar o que vai acontecer, vamos fazer reforma agrária, vamos botar plebiscito, agora vocês votam. O que acontece? Pum, ditadura e morreu, tá ligado? Porque se a população estiver só te seguindo como, meu Deus, é isso, vamos fazer isso aí, pum, aí a população volta pra trás. Quando tu morrer, quando tu for preso, tá ligado? Agora, se todo mundo tiver organizado, entendendo que o poder é deles, que nós temos o poder, nós vamos pro conselho, tá ligado? Os trabalhadores vão pro conselho, decidem, e qualquer líder só vai falar o que tá todo mundo querendo, vai falar em um plenário o que tá todo mundo já decidindo, o que todo mundo já decidiu. Ele não vai falar pra todo mundo olhar e dizer, caralho, estão inspirados, é isso aí. Não. Tá ligado? Ele vai falar o que todo mundo decidiu em conjunto. Então é isso aí. Essa é a ideia. Não é consciência e organização dos trabalhadores, dos proletários e dos camponeses. Daqui deveria já ficar claro por que é que também os nossos camaradas cometem tantos erros ao formular simplesmente essa pergunta. Deve-se derrubar imediatamente o governo provisório? Respondo. Deve-se derrubá-lo, pois é oligárquico. Deve-se derrubá-lo, pois é oligárquico, burguês e não de todo o povo. Ele não pode dar nem paz, nem pão, nem plena liberdade. Não se pode derrubá-lo agora, pois sustenta-se graças a um acordo direto e indireto, formal e de fato, com os sovietes de deputados e operários, e, em primeiro lugar, com o principal soviete de Petrogrado. De uma forma geral, não se pode derrubá-lo por meio habitual, pois assenta no apoio que presta a burguesia. De uma forma geral, não se pode derrubá-lo pelo meio habitual, pois assenta-se no apoio que presta a burguesia. Que presta a burguesia o segundo governo. O soviete de deputados operários. De forma geral, não se pode derrubá-lo pelo meio habitual, pois assenta-se no apoio que presta à burguesia o segundo governo. O soviete de deputados e operários. E este governo é o único governo revolucionário possível, que expressa diretamente a consciência e a vontade da maioria dos operários e camponeses. A humanidade não criou e nós não conhecemos até hoje um tipo de governo superior nem melhor que os sovietes de deputados e operários, assalariados agrícolas, camponeses e soldados. Ou seja, até esse momento aqui, até 1917, quando isso aqui está acontecendo, a humanidade não criou e nós não conhecemos um tipo de governo que seja mais democrático que o governo que foi
testado ali na Rússia naquela época, tá ligado? Para se tornarem o poder, os operários conscientes têm de conquistar a maioria para o seu lado. Enquanto não existir violência contra as massas, não haverá outra via para o poder. Não somos blanquistas. Não somos partidários da tomada do poder por uma minoria. Somos marxistas, partidários da luta operária, da luta proletária de classe contra a embriaguez pequeno-burguesa, o defensismo, o chauvinismo, a fraseologia, a dependência em relação à burguesia. Ou seja, somos marxistas. O que significa ser marxista? Partidários da luta proletária de classe contra a embriaguez pequeno-burguesa. Ou seja, não é o que aconteceu em Cuba, não é o que aconteceu na China, não é o que acontece é a gente tem que se organizar. Quando a gente tiver números suficientes organizados acreditando nesse projeto, é que a gente vai já tá organizado em conselhos, tomando decisões de como as coisas têm que acontecer, que vai ter tanta gente organizada dentro desses conselhos, decidindo e votando, que já tem número suficiente pra a gente só falar assim, ok, gurizada, então a gente quer isso aqui. Essa é a nossa demanda, tá ligado? E aí o Estado vai dizer assim, ó, não, manda a polícia, manda coisa, ok, então vai ter tanta gente organizada nisso aí que a gente só vai chamar uma greve e aí é isso, tá ligado? Aí a polícia vai vir, vai repreender, vai tudo mais, só que aí é que tá a questão do como fazer o manejo do que vai acontecer quando essa repressão vier. Mas até essa repressão vir, aí a gente pode tentar também convencer a polícia e o exército, o que é foda, porque daí eles têm esse poder de polícia, tá ligado? Que é uma classe bem interessante de entender que a polícia e o exército, eles têm essa que eles são classe trabalhadora, mas eles têm vantagens, tá ligado? E essa vantagem existe desde... Sempre teve essa classe de pessoas que ainda é fudido, é oprimido, é tudo mais, mas tem esse poder, tá ligado? Essa liberdade de opressão que dá uma coisa que te faz agir contra a tua própria classe, tá ligado? Não é puramente ideológico. Não é puramente porque tu acredita naquilo ali. É porque tu tem fisicamente esse poder. Materialmente tu tem o poder de bater em alguém legalmente, tá ligado? Perante a lei, perante o que foi acordado socialmente, tu pode bater nessa pessoa. Inclusive matar pessoas, dependendo de que país tu tiver, tá ligado? Então, como somos marxistas, defendemos que é isso, a gente tem que se organizar a nível suficiente pra gente tentar conseguir convencer até essas pessoas, tirar eles dessa embriaguez de poder e mostrar que, mano, por que tu quer esse tipo de poder se tu pode ter esse tipo de poder aqui, a gente, todo mundo sentado, tá ligado? Tu com todos os teus vizinhos, todo mundo, a gente sentando junto, decidindo junto o que vai acontecer, e é o que vai ter que acontecer, porque a gente decidiu junto, tá ligado? Criamos um partido comunista proletário. Os melhores partidos do bolchevismo criaram já os seus elementos. Unamo-nos para o trabalho proletário de classe e de entre os proletários, de entre os camponeses próprios, um número cada vez maior colocar-se-á do nosso lado. Aí, ó. Quanto mais gente estiver do nosso lado, mais gente vai ter do nosso lado. Porque daí mais gente vai olhar e vai ver, caralho, se pá, essa forma é mais interessante, tá ligado? Se pá, se organizar assim. Se pá, se a gente for lá naqueles conselhos, votar e fazer essa mão aí, quando os caras chamar greve, quando a gente decidir junto greve, porque eu também vou estar naquele conselho, se pá vai fazer sentido, porque daí eu vou estar ali participando da discussão e participando da votação, tá ligado? Do porquê que a gente tem que ter uma greve, quando que a gente tem que ter uma greve, quanto tempo a gente tem que ficar de greve, com que demandas a gente vai estar fazendo essa greve. Porque a vida destruirá dia a dia as ilusões pequenos burguesas dos sociais-democratas, dos parará, e dos socialistas revolucionários, dos pequenos burgueses ainda mais puros, etc, etc. A burguesia é pelo poder único da burguesia, ou seja, a burguesia, que é a gurizada que tem o direito de propriedade e de só ganhar lucro em cima de ter uma propriedade, tá ligado? Quem tá ali no chão de fábrica produzindo, fazendo a mão, tá ligado? Eles são pelo poder deles, tá ligado? Eles são por eles terem o poder, e aí qualquer um que for eleito vai ter que estar subordinado a eles, porque, tá ligado? Eles é que têm o poder, eles conseguem. Aí se tu tentar jogar contra eles, como eles têm o poder, eles só mexem umas cartas e pum, tu sai, tá ligado? Que nem aconteceu com a Dilma, que nem acontece com o Lula aí, de estar sendo pum, ou dá uma deitadinha pra esse lado aqui, que seja o suficiente pra gente também ter vantagens, e as vantagens que tu vai conseguir dar pra gurizada aqui não pode ultrapassar a nossa, tá ligado? Porque o poder é nosso. Os operários conscientes são pelo poder único dos sovietes de deputados e operários. Assalariados agrícolas, camponeses e soldados. Aí, ó.
Os operários conscientes são pelo poder único dos sovietes de deputados operários, assalariados, agrícolas, camponeses e soldados. Pelo poder único preparado pelo esclarecimento da consciência proletária e pela sua libertação da influência burguesa. E não por meio de aventuras. Ou seja, não é loucuradinha de pegar a arminha e sair, vamos fazer história e pá e pum. Pode ser, novamente, pode ser uma das ferramentas que a gente usa em algum momento específico? Pode. Mas não é por meio de aventura que a gente vai ganhar essa guerra. É por meio de trabalho diário, de trocar ideia com a gurizada, de, tá ligado? De isso, vai ali, conversa com um, vai lá, conversa com outro, todo dia tá indo, trocando ideia com alguém. É chato pra caralho, Copincha. Eu tenho muito trabalho, eu tenho que fazer muito trabalho interno pra me convencer de ir ali, caralho, a gurizada tá fazendo greve ali na universidade, né? Vamos ali fazer presente, tá ligado? Tem que estar ali, vai ali, passa ali 15 minutos, troca uma ideia com a gurizada, fala, ei, gurizada, qual é que é, não sei o que, pum, troca uma ideia, se faça conhecido pra tentar, tá ligado? Trazer essa gente pra teu conhecimento, pra elas te conhecerem, entender que tu participa dessa ideia, que existe esse projeto, que aí é um trabalho que é trabalhoso, tá ligado? É trabalhoso. Fazer reuniões toda semana, chamar a gurizada sobre temas que estão acontecendo para tentar chamar uma gurizada e tentar convencê-las de fazer parte desse projeto, tentar atingir. É um trabalho que é só, basicamente, trocar ideia, tentar convencer a gurizada, trocar ideia. Até que tanta gente trocou ideia com tanta gente, que tanta gente foi convencida de que esse é o projeto e tá tentando convencer mais gente, até que, mano, a gente convenceu gente suficiente para esse projeto ser real, tá ligado? A pequena burguesia, os sociais-democratas, os socialistas revolucionários, etc., vacila, dificultando este esclarecimento e esta libertação. Tal é a verdadeira correlação das forças de classes que determina as nossas tarefas. Assinado, N. Lenin. Sobre isso, Cupinchá.